Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria, e lhes convidando desde já para reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. E neste sentido, rogamos ao Senhor da vida e aos seus prepostos espirituais que nesse momento sejamos abençoados com o interesse, o discernimento e a agudeza de raciocínio para a reflexão que ora propomos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o amor ao próximo e a caridade. E neste sentido, a benfeitora Glorinha manda lhes dizer: a passagem de Jesus pela terra foi, desde sempre, simultaneamente, um grande ato de amor e caridade do governador espiritual do orbe pelos seus tutelados. Desde o planejamento da criação do planeta azul até os dias atuais, Jesus segue com sua bondade infinita, aguardando a redenção do homem em favor de si mesmo, concluiu a benfeitora. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária. E nossa base evangélica vem da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Diz o evangelista: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por outro lado, a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, cuja temática central é amar o próximo como a si mesmo, mais especificamente na instrução do espírito Lázaro, ditada em Paris no ano de 1862, sobre a lei de amor, no qual esse benfeitor assim se expressou: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Todos nós aprendemos na doutrina dos espíritos que o espírito criado simples e ignorante, ele vai paulatinamente, no curso das experiências reencarnatórias, substituindo os seus instintos pelos sentimentos. E também na base doutrinária, nós incluímos o Livro dos Espíritos, parte terceira das leis morais, mais especificamente no capítulo 11, as questões 886 a 889. Abordemos inicialmente o contexto evangélico do amor. Porque recordemos que Jesus, segundo expresso no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, em determinado momento disse aos seus apóstolos: nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns pelos outros. Recordando apenas o contexto em que Jesus fez este pronunciamento, ele, quando despediu os apóstolos 2 a 2 para seguirem na missão evangelizadora, ele antes foi perguntado: e como vão nos reconhecer como os seus discípulos, mestre? Então ele deu esta resposta: nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A velha lei trazida por Jesus: amai o vosso próximo como a si mesmo. Amar o próximo é um mandamento central na fé cristã. Jesus nos ensinou a amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, refletindo o amor de Deus em nossas ações diárias, tal como disse João: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, Jesus veio trazer para nós este Deus amor, em substituição àquele Deus guerreiro, aquele Deus das leis. E o contexto evangélico da caridade? Recordemos que Kardec fez uma pergunta, que está em O Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os benfeitores espirituais responderam, está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, então não tem regime de exceção. Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Muitas vezes nós somos indulgentes com as nossas imperfeições e nada indulgentes com as imperfeições alheias. E quanto à questão do perdão, esse, sem dúvida alguma, é talvez o grande desafio cristão: o perdoar as ofensas. Mas de uma forma prática, nós imaginamos, compulsando a literatura espírita, 7 exemplos práticos de amor ao próximo e da caridade. Primeiro exemplo: como é que nós podemos efetivamente praticar o amor ao próximo e a caridade? Lição número 1, sendo generoso. A generosidade é um ato de amor que demonstra a compaixão de Cristo. Vejamos que pouco antes de desencarnar, Jesus diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é compaixão, isso é generosidade, isso é amor. Quando a gente lê a obra de Humberto de Campos, Estante da Vida, lá no capítulo do Anjo Solitário, em que aquele anjo se aproxima de Jesus e Jesus balbucia alguma coisa, o anjo não entende, em seguida o anjo eleva-se, coloca o seu ouvido mais próximo à boca de Jesus e Jesus repete e o anjo sai numa velocidade supersônica. Humberto de Campos depois vai encontrar esse anjo no plano espiritual e vai perguntar para ele o que o Jesus disse para você naquele momento. E o anjo humildemente responde: vai depressa, porque Judas acaba de suicidar-se. Amor ao próximo e caridade. Amor ao próximo justo com aquele que o havia traído. E isso vem acompanhado do segundo exemplo prático de amor ao próximo e de caridade, que é perdoando.
Se o primeiro é sendo generoso, o segundo exemplo é perdoando. O perdão é um reflexo do amor incondicional de Deus por nós. E com uma grande vantagem, ele liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Muitas vezes a dificuldade de perdoar se dá exatamente porque a criatura não compreende que, em perdoando, ela também estará perdoando a si mesma. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo assinalou: suportem-se uns aos outros. Olha o verbo que ele usou: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Então, primeiro ele pede para suportar, um exercício de resignação, um exercício de caridade, um exercício de paciência, um exercício de tolerância. E depois ele pede para que perdoem as queixas de uns contra os outros. E aí ele dá a justificativa do porquê desse grande esforço que todos nós devemos fazer, dizendo: perdoem como o Senhor lhes perdoou. E quando Jesus diz na cruz: Pai, perdoai-lhes, que eles não sabem o que fazem, ele não está falando exclusivamente com os seus compatriotas do Sinédrio, nem tampouco com os romanos, os guardas romanos. Ele está falando para a humanidade em geral, para todos aqueles que se afastaram dele. Claro que ele falou para aqueles, por exemplo, que ele curou de tantas coisas, mas que nem por conta disso deixaram de ser ingratos e foram lá para frente do palácio de Pilatos pedir que soltasse Barrabás. O terceiro exemplo prático é servindo com humildade. Servindo com humildade. O servir é um grande passo no adiantamento moral de cada um de nós. Mas o servir sem segundas intenções. Servir por amor. Jesus nos deu o exemplo desse servir aos outros. Mostrou que esse servir é uma expressão genuína do amor. Tanto que ele disse, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 26b, uma frase de Jesus importantíssima, quando ele disse: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, deverá servir. Naquele momento em que ele está lavando os pés dos apóstolos, na chamada Quinta-feira Santa, na última ceia que ele teve com seus amigos. A quarta lição prática do amor ao próximo e da caridade é a demonstração de compaixão. Porque a compaixão é uma empatia, é um ato de profundo amor. Compartilhar as alegrias e as tristezas do próximo fortalece os laços do amor. Compaixão, por exemplo, para com aqueles que nos ofendem. Quando nós estamos num estado razoável de adiantamento espiritual, a gente ouve a ofensa e silencia. Mas nós devemos ter, nesse ato de silêncio, uma compaixão, perdoar a criatura no nosso íntimo e pedir a Deus que o perdoe. Que lhe mostre a luz da verdade, que acalme aquele coração atribulado, aquela mente em desalinho, pensamentos enviesados, circunstâncias que favorecem a ofensa que ele está dirigindo a nós,
como também favorece a ofensa que nós dirigimos aos outros. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15, ele tem uma definição muito interessante para essa questão da compaixão. Quando ele diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É um ato de empatia. Empatia é ir para o lugar do outro. É imaginar-se naquela circunstância, naquela situação que o outro está vivendo. A quinta lição prática é orando pelo próximo. Normalmente nós oramos pelos próximos mais próximos. O pai, a mãe, o irmão, o marido, o filho, quiçá os avós. Algumas vezes pelos cunhados e cunhadas, pelos primos, pelos amigos, quem sabe pelos colegas de trabalho, pelos amigos da casa espírita ou de outra confissão religiosa. Nós ainda não entendemos que a oração é uma poderosa demonstração de amor. Por quê? Porque a oração nos coloca em contato com a divindade. Em contato com a divindade. Na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele anotou: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que interessante. Tiago atribuindo aí o poder de cura que a oração pode ter sobre as pessoas. Quando Jesus efetuava as suas curas, que ele impunha as mãos ou não, ele sempre mentalmente ou verbalizando, ele fazia uma oração. Ele colocava-se em contato direto com a divindade, com a espiritualidade superior e recebia todas as energias possíveis capazes de promover a cura daquela pessoa, daquela criatura. Vejam, por exemplo, a questão do passe espírita, em que o médium torna-se um canal da energia que provém da espiritualidade e vai alcançar aquele que está recebendo o passe. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, normalmente o passista pede àquele que vai receber o passe que eleve seu pensamento a Deus, que faça uma oração exatamente para criar este vínculo de intimidade, de ação mais próxima. O sexto exemplo prático é aconselhando com sabedoria. Aconselhar os outros é uma grande demonstração de amor e uma grande demonstração de caridade. Orientar o próximo no caminho certo é um ato de amor. E aconselhar este próximo com sabedoria, com sinceridade, com objetividade, ajuda o irmão, o próximo, a melhorar, a crescer. Agora, é preciso que haja sinceridade, humildade, bondade no coração. E aconselhar, no mais das vezes, é uma repreensão. E tem que ser feita com muito amor. Quando Jesus disse: olhai os lírios do campo, ele estava, de uma forma amorosa, repreendendo os discípulos que estavam preocupados com o que haveriam de comer, com o que haveriam de vestir. Em Provérbios 27, 5, há uma frase muito interessante, um pensamento muito interessante, um provérbio muito interessante.
Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Uma repreensão feita abertamente, ela tem que ser amorosa, ela tem que ser com sabedoria, ela tem que vir revestida de humildade, de objetividade, de sinceridade. O interesse maior é a melhoria da criatura que está recebendo aquela repreensão, aquele aconselhamento. E o sétimo exemplo prático é a prática da justiça. A justiça deve igualar os homens. O amor ao próximo significa lutar por justiça. Embora as pessoas sejam diferentes, as circunstâncias sejam diferentes, mas todas elas, amadas como Jesus amou, receberão a justiça divina por misericórdia. Isaías, capítulo 1, versículo 17, diz assim: aprendam a fazer o bem. Então, fazer o bem é algo que se aprende. Ele não é inato. É resultado, é produto de uma construção diária. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Quantas coisas maravilhosas num pequeno versículo. Versículo 17 do capítulo 1 de Isaías. Aprendam a fazer o bem. Buscar a justiça. Justiça para com os outros, justiça para consigo mesmo. Acabem com a opressão. A opressão que muitas vezes nós determinamos sobre outras pessoas, achando que a nossa verdade é mais verdadeira. A opressão dos sistemas econômicos, a opressão dos sistemas sociais. A opressão pela desigualdade racial, política, econômica. Lutem pelos direitos do órfão. E nós podemos pensar esse órfão em dois sentidos: o órfão material e o órfão espiritual. Sim, porque da mesma forma, que existem órfãos materiais, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm onde morar, que não têm como estudar, nós temos órfãos espirituais, que não recebem nenhuma orientação, nenhum carinho. Isaías, por fim, diz: defendam a causa da viúva. Porque naquela época as viúvas eram extremamente espoliadas. Isaías está dizendo que elas deveriam ser defendidas. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu vou ficar com uma frase, um texto, melhor dizendo, de São Vicente de Paulo, que está na questão 888 de O Livro dos Espíritos, e que é um receituário perfeito para nós concluirmos esta reflexão sobre o amor ao próximo e a caridade. Diz São Vicente: sede, pois, caridosos. Sede, permanente, estar, temporário. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir. Então, não apenas aquela caridade material, a esmola. Essa é muito fácil, é só meter a mão no bolso e dar. Mas a que vos leve
ao encontro das misérias ocultas. A caridade moral e a caridade espiritual, essas um pouco mais difíceis de serem praticadas quando comparadas com a caridade material. E São Vicente diz: sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Como é que Jesus entendia a caridade? Está lembrado logo do início? Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Olha que interessante. Muitas vezes, todo aquele que é ignorante ou que é viciado, a tendência natural humana é afastar-se deles ou dele. São Vicente está dizendo exatamente o contrário. Para não votar desprezo, tanto ao ignorante quanto ao viciado, mas instruir o ignorante e moralizar o viciado. Moralizar através do bom exemplo, através do amor, através da caridade. Não é moralizar através da lição de moral. Não é o discurso, a retórica, não. É a prática da caridade. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Isso aí é uma chamada de atenção para a vaidade. Muitas vezes nós nos sentimos superiores às pessoas, por qualquer que seja a razão, e São Vicente está dizendo: olha, sede brandos e benevolentes, para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Voltando ao Evangelho de João, Deus é amor. Sede para com os seres mais ínfimos da criação, não apenas para com os humanos, mas para um minúsculo ser, um pequeno inseto. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho das vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.